Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Você está no Devocional Manhã com Jesus, comigo, Moisés Nascimento. É um prazer muito grande, mais uma vez, ter você aqui conosco. Se você é novo por aqui, está conhecendo nosso canal agora, entre, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais de pessoas possíveis, deixe seu joinha, deixe seu recado aqui também no final desse vídeo, mas deixe sua curtida, deixe seu like, que é muito importante. Se você está recebendo essa mensagem por outras plataformas, como Facebook, Instagram, outras ou qualquer outra, não importa. Entre no nosso link, deixe sua curtida aí também, seu comentário aí, compartilhe também, mas entre aqui e se inscreva no nosso canal, que é um prazer muito grande ter você conosco. E vamos a mais um vídeo essa semana, estudarmos e meditarmos sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Estou com minha Bíblia aberta aqui em João 8, versos 10 e 11. Também separei um texto para a gente ler de Romanos 6, versos 23. Quero trazer ao seu coração nessa manhã uma palavra um pouco polêmica, mas que é importante que a gente possa compreender é que a graça e a lei de Deus. Para muitos, a graça ela está andando numa direção e a lei de Deus para outra. Há pessoas hoje que observam os 10 mandamentos e eles são tratados como pessoas que estão errados. E há pessoas que vendem uma graça barata ao mundo, às pessoas ao seu redor, porque Cristo morreu de uma forma terrível, seu sangue, não merecia morrer, morreu, e agora essas pessoas estão vendendo uma graça barata para justificar que os mandamentos que ele criou, que Deus implantou, são mandamentos abolidos, porque Cristo cumpriu os mandamentos. E por isso eu e você não estamos mais debaixo da lei, dos estatutos. Nós hoje vivemos apenas pelo intermédio da graça de Cristo. Mas será que isso é verdade? Até que ponto eu posso, através da Bíblia, justificar que eu só vivo pela graça, que os mandamentos não têm mais validade para mim e para você? Até que ponto também eu como não creio nisso, posso justificar aqui que os mandamentos continuam válidos e serão válidos até que Cristo volte, até que a eternidade seja implantada? Até que ponto? Vamos à leitura aqui, meu irmão, de João 8, versos 10 e 11. Eu vou resumir aqui a história aqui. A mulher foi pega em adultério, foi jogada aos pés de Cristo. Havia vários homens ali com pedras na mão para matá-la. E Jesus agora se ajoelha e começa a escrever o pecado de cada um deles ali na areia. E Jesus fala uma palavra para eles: agora, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um foram saindo e ninguém teve coragem de tacar a pedra naquela mulher. Mas por que ela deveria ser apedrejada? Porque a lei de Moisés dizia, queridos, que se alguém fosse pego em adultério, deveria ser o quê? Sacrificado, apedrejado em praça pública. Eles queriam pegar Jesus numa contradição, e aí Jesus quebrou eles na emenda, quando começou a escrever os pecados deles, que também deveriam talvez ser mortos, todos, porque o salário do pecado é a morte, e se o salário do pecado é a morte, todos deveriam morrer apedrejados, né? E se não tivessem pecado, deveriam não matar, né? Se eles não têm pecado, deveriam matar aquela mulher. Mas eles tinham pecados. E um por um começam a observar os seus pecados e começam a sair. E aí, sozinho com aquela mulher, Jesus fala o seguinte para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí a mulher responde: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu tampouco te condeno. O texto termina aqui, meu irmão? Não. O texto continua dizendo o seguinte: Jesus falou para aquela mulher o seguinte: vai e não peques mais. Aqui mora a chave do que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã, queridos. Olha só. Se Jesus dissesse que a graça dele bastava, como muitos dizem por aí, e que a lei não tem nenhuma importância para nós hoje, nem para aquela mulher, Jesus não teria dito para ela: vai e não peques mais. Porque o que é o pecado? O pecado, que a Bíblia diz, é o que? A transgressão de algo. A transgressão de algo. Esse algo é o que? A lei de Deus. Quando aquela mulher é pega em adultério, ela está transgredindo a lei de Deus. Quando você peca, quando eu peco, eu estou transgredindo algo que magoa o coração de Deus, que é o quê? A lei de Deus. Quando eu adultério, eu estou sendo pego no adultério. Quando eu mato, eu estou na lei do matar. Quando eu digo falso testemunho, estou quebrando o mandamento de não dizer falso testemunho contra as outras pessoas. E assim por diante. São 10 preceitos que eu, nessa vida, aquela mulher, ela estava quebrando um. Mas talvez existem pessoas entre nós hoje que quebram quase todos os dias. E aí você hoje se depara agora aos pés de Cristo, sendo pronto para ser apedrejado. E Jesus disse para você o seguinte: eu não te condeno. Agora vá.
Mas Jesus não se conteve apenas dizer vá, porque minha graça te basta, não, querido. Jesus falou o seguinte: vá e não peques mais, querido. Não peques mais, mulher, para que você não seja pego na transgressão e seja passivo de morte, porque quando a gente vai lá em Romanos, agora eu quero trazer Romanos 6, 23, olha o que a palavra de Deus diz sobre o pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aquela mulher estava pagando o preço do pecado, ela deveria morrer. Mas a graça de Cristo, a sua graça perdoadora, lhe dá o direito à vida, a não morrer. Aí, mas havia uma condição para que ela não seja morta, não venha morrer pelos seus pecados. Vai, não peques mais. Hoje, meu querido, o que Jesus está dizendo para mim e para você é que quando você o busca para pedir perdão pelos seus pecados, ele te perdoa. A graça dele te dá o perdão. Mas toda vez você deve que entender que ele vai dizer para você: eu te perdoo, mas você não pode permanecer nesse ato pecaminoso. Você tem que não pecar mais. Se você está matando, não mate mais. Se está adulterando, cesse com o adultério. Se está dizendo falso testemunho, não faça mais isso. E assim funciona a lei de Deus desde que Deus criou a sua santa lei. E será assim para a eternidade, para sempre. A lei de Deus é eterna como Deus é um Deus eterno, querido. Olha só, então você, Moisés, não acredita que a lei salva? Não. A lei jamais foi criada para salvar pessoas. O que salva as pessoas é a graça de Cristo. O que salvou aquela mulher foi a graça de Cristo. O que salvou Abraão, o que salvou Isaac, o que salvou Adão, o que salvou a Eva, o que vai salvar a mim e a você, é simplesmente a graça de Jesus. E para que serve a lei? Aqui está um exemplo fácil de você entender. Está vendo que o meu rosto está refletindo lá? O espelho é como a lei de Deus. Ele mostra para mim o meu rosto. Olha, a barba está bem feita. O cabelo está bem penteadinho. Opa, eu estou com a mancha aqui. O que é isso? Opa, carvão, tal, mexendo na churrasqueira. Opa, mexi na terra ali e me sujei. Agora eu tenho que fazer o quê? Pegar o espelho e vou limpar o meu rosto sujo? Não. A lei não tem papel de limpar pecado de pessoas, mas ela tem o poder de mostrar as minhas transgressões e por que eu mereço a morte. Simples assim, querido. Mas há uma pessoa aqui nesse mundo que a Bíblia diz que tem o poder de me instruir, me mostrar que eu estou errado e que eu preciso me arrepender. E quem é que tem esse papel? O Espírito Santo. Ele que vem aqui nesse mundo, que Jesus mandou o Espírito Santo descer quando ele subiu, para me instruir. Eu preciso agora de um Salvador. E esse Salvador nada mais é do que quem? O próprio Cristo, que morreu e morreu de forma terrível e que me dá uma graça cara. Não é uma graça barata, porque o seu sangue, a sua morte foi pago com alto preço. E que agora, eu vou recorrer a esse Cristo que diz que ele é o advogado que está no céu intercedendo por mim e por você. Ele intercedeu para a mulher aqui na terra, mas agora está no céu intercedendo por todos nós. Ele irá me dar o que? A limpeza. Irá me dar a sua graça, irá me limpar do pecado que eu até aqui estava cometendo. E agora eu vou olhar de novo para o espelho e vou ver que não tenho mais manchas, estou limpo, não tem mais sujeira. A graça e a água que limpa, que é Cristo, me limpou. E agora eu vou seguir o quê? Sem pecar mais naquele pecado. Ah, Moisés, mas todo dia eu peco. Todo dia pecamos. Todo dia nós vamos recorrer ao advogado, que é Cristo, para nos limpar. Ele vai nos limpar. E eu vou andar com um espelho no bolso, olhando cada ato, atitude e ação que eu faço nesse mundo para entender que, será que eu estou em pecado? Será que eu estou limpo? Será que eu agi certo lá atrás com aquela pessoa? Será que eu agi errado? Porque se eu agir errado, o pecado vai estar me manchando do erro. E eu preciso me limpar de novo. Esse é o papel da lei, querido. A forma mais simples de eu te explicar o que é a importância da lei. Observar os mandamentos é essencial. Eles não me salvam, mas mostram que eu amo alguém que morreu por mim. Porque Jesus diz o seguinte: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então a forma que eu vou mostrar às pessoas ao meu redor que eu tenho um Deus que eu amo é observando seus estatutos, é andando conforme a sua lei, não pisando na lei, não quebrando a lei e sendo merecedor de quê? Da morte. Porque a lei me condena à morte. E dessa forma eu não vivo debaixo da lei.
Mas a lei é importante para que eu saiba que não estou pisando nela. E que agora Cristo, a todo instante, me oferece uma graça cara para Ele, mas que ela cabe em mim. Cabe para me purificar e me santificar e me trazer puro diante de Deus Pai. Para que naquele dia, quando Ele voltar, eu não seja um daqueles que vai dizer para o seguinte: Senhor, em Teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônio, curamos, falamos em línguas, e Jesus dirá para aqueles: eu não conheço vocês. Quem fez os milagres e tudo por vocês não fui eu. Vocês usaram meu nome, mas não fui eu. Foi alguém que está oculto aí que fez essas coisas por vocês. E quem você acha que fez os milagres dessas pessoas? Satanás, que os manteve envolto na mentira e no engano, usando um nome que nem ele tem, que é Cristo. Mas Jesus não os conhece. Eles fizeram grandes feitos, mas não foi através de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. Foi através de um anjo caído, que também transgrediu a lei e que está levando pessoas a pensar que isso usado pela graça e os mandamentos podem abolir, não serve de nada. Serve sim, meu querido. Então, preste atenção, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, peça a orientação do Espírito Santo para que você possa entender que a graça de Deus e os mandamentos, eles andam de mãos dadas. E andam e sempre andarão de mãos dadas. Porque até na eternidade, no mundo perfeito, numa terra perfeita, com Deus perfeito, com o ser humano perfeito, que há de existir, a lei de Deus permanecerá eterna, válida, para todo sempre. Ah, mas não vamos mais pecar. Mas ela estará lá. Ela estará lá. Válido para todos nós, para que nós possamos ver, andar diante dela e não mais a humanidade cairá no erro que cometeu lá com Adão e Eva no passado, há praticamente quase 6.000 anos atrás. Que você possa entender essa mensagem. Eu não vim aqui para te ofender, para desmerecer você, com todo o respeito e carinho que eu quero trazer essa mensagem a você. Mas que Deus possa te abençoar rica e abundantemente através dessa explicação, desse entendimento, que Deus possa lhe conceder a sua graça e que toda vez que você ouvir da boca de Deus, da sua palavra, vá, não peques mais, você possa entender que é importante andar nos preceitos de Deus para que você possa ser feliz e não ser morto e nem morrer perdido. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, o bondoso Pai que habita no céu. Louvado seja a sua palavra, Deus, nessa manhã, ao nosso coração. Aqui entendemos que a sua graça, ela é fundamental para nós alcançarmos a salvação. Ela é um presente imerecido. Mas que os seus mandamentos, os seus preceitos, eles são importantes para que nós possamos testemunhar ao Deus a qual amamos e queremos habitar pela eternidade dos séculos. Só posso, ó Deus, trazer o Santo Espírito ao coração dessas pessoas, de mim, de todas elas, o entendimento perfeito, assim como Paulo tinha da sua santa lei, que ele acreditava que a lei era santa, justa, o mandamento era santo, justo e bom, que possamos compreender isso também em nosso coração. E que o Senhor nos prepare, Deus, todos os dias para o seu reino. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.